Fala de escolhidos, e quantos de vocês foram pegos de surpresa por esse episódio? Eu posso dizer que eu fui pego de surpresa por esse episódio, eu não esperava que acontecesse realmente o que aconteceu e nem que o Digimon que apareceu aparecesse. Mas antes de começar com a revisão, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, então bora começar. A trama do episódio era bem simples até. Nós tínhamos muitas pessoas que estavam aparentemente morrendo de fome constantemente. Não importava o quanto elas se alimentassem, essa fome nunca acabava. Inclusive o nome do episódio era Gula. E por isso muitas pessoas inclusive acreditavam que o Digimon Belzemon seria o Digimon principal, né, por trás do que estava acontecendo. Afinal de contas, dentro dos 7 Lords, ele representa a Gula, né, a Gula por poder, por exemplo. Porém, não era isso. A gente vê que essas pessoas estavam comendo um monte de coisas, tudo que estava na geladeira, em eventos, na rua e tudo mais, porém essa fome nunca acabava e essas pessoas começavam a ficar cada vez mais doentes até que elas desmaiavam, né, basicamente. E a gente vê que isso afeta Aruri, né, um dos escolhidos. Eles estavam em um evento, muitos doces, e a Aruri estava com as amigas dela, até que nos doces que ela estava comendo, ela encontra um que estava meio diferente, mas ela deixa passar. E ela percebe que ela mesma começa a ficar cada vez com mais fome. Ela come muito, quantidades absurdas mesmo. E, obviamente, todo mundo começa a ver isso de maneira estranha, né? Até que o corpo dela começa a se transformar. A gente vê outras pessoas passando pela mesma coisa. Braços longos, mãos longas e tudo mais. Muda o rosto. A pessoa fica bem estranha mesmo, né? E começa até a atacar outras pessoas, até os Digimons. Aruri, inclusive, morde a cauda do Gamamon, porque a fome dela nunca acabava, era uma coisa constante, né? E daí a gente acaba, obviamente, descobrindo que tudo isso era graças a um Digimon. E eles vão atrás pra ver o que estava acontecendo, né? Esse Digimon acaba, inclusive, saindo do corpo da Aruri, assim, né? Pelas costas dela. O cabelo dela fica branco, quase como se ela tivesse envelhecido, né? Graças ao que estava acontecendo. Eles vão ficando cada vez mais doentes graças a isso. E o Digimon é um Digimon, assim, que eu não esperava ver nessa temporada de maneira alguma, né? E foi incrível ver isso acontecendo. Inclusive, foi bem diferente, porque ele não era um Digimon do mal como ele já foi no passado. Mas a trama basicamente era essa, e os escolhidos precisavam lidar com tudo isso para não deixar que milhares de pessoas morressem graças a uma fome descontrolada. Mas agora vamos a alguns pontos importantes. Primeiro ponto extremamente importante era o Quartzmon que estava causando tudo isso. Quartzmon, para aqueles que não sabem, foi o vilão final para toda a história de Digimon Cross Wars, principalmente para a parte do Digimon Cross Wars Hunters. Então lá foi onde a gente vê todo o crossover de todas as temporadas do anime de Digimon que tinham acontecido até aquele momento, todos os protagonistas juntos para que eles conseguissem parar o Quartzmon. Ou seja, dessa vez seria muito difícil, muito complicado para que eles parassem o Quartzmon sozinhos, né? Mas esse Quartzmon era um pouco diferente daquele que a gente viu em Digimon Cross Wars, né? Lembrem-se, não é o mesmo Digimon, não é porque o Quartzmon apareceu lá que esse Quartzmon é exatamente o mesmo, não, é outro Digimon, provavelmente foi outro Digimon que se transformou nele de alguma maneira. Inclusive eu acho que um ponto muito importante sobre esse Quartzmon que a gente não vê muito em Cross Wars é o fato de que ele tem alguns ponteiros de relógio, e ele fala bastante sobre tempo, que o tempo está passando, que ele precisa parar os escolhidos, parar o que eles estão fazendo e continuar pegando energia das pessoas, né, através do que ele estava fazendo, porque o tempo estava passando. Então foi bem legal ver isso, desses ponteiros de relógio nele. E o que ele estava fazendo? Basicamente, ele criava umas pequenas esferas, né, e jogava pela terra como se fossem sementes, e as pessoas aparentemente comam elas, talvez por acidente, talvez porque elas estavam em um certo lugar e acabavam entrando em contato com essas pessoas, vai saber. E quando isso acontecia, uma parte do Quartzmon entrava dentro dessa pessoa e ele começava a fazer essa pessoa ter fome descontrolada. Então essa pessoa ficava consumindo cada vez mais alimento, conseguindo cada vez mais energia, porém ela passava cada vez mais fome, porque essa energia estava sendo roubada deles. E isso era o que o Quartzmon estava fazendo, né? Então, até certo ponto ali a gente vê que sai os Quartzmons do corpo das pessoas, né, e eles saem voando assim e voltam para aquela esfera gigantesca que estava lá no céu, que é parte do corpo principal do Quartzmon. Então foi bem incrível ver aquilo, né? E na hora que eu vi o Quartzmon eu falei, nossa,
meu Deus, é o vilão final de Cross Wars, né? O que ele tá fazendo aqui? Ele com certeza não vai ser parado, eu acho que ele vai ter que ser convencido de alguma maneira. Porém, foi um pouco diferente do que eu imaginava, galera. O que acontece é que esse Quartzmon estava protegendo uma quantidade absurda de Digimons. Ele era um Digimon do bem. E por algum motivo dentro do mundo digital dessa vez, ele se sentiu no dever de proteger todos os Digimons que estavam ainda no nível em treinamento. Então, em certo ponto, ele explica para os escolhidos, né? Quando o Angoramon chega com a Aruri na frente do Quartzmon e fala: olha, eu quero que a Aruri fique bem, traz a energia dela de volta. E o Quartzmon fala: tudo bem, mas o que eu faço com esses Digimons aqui? Daí ele abre aquela boca que ele tem no corpo dele e lá dentro você vê todos os Digimons de nível de treinamento que ele está protegendo no corpo dele, né? E o Angoramon e os escolhidos e todo mundo vê aquilo e fala: nossa, o que está acontecendo? Porque quando você olha para o Quartzmon, mesmo que você não conheça ele, de cara você vai falar: nossa, é uma catástrofe, é um Digimon que vai trazer alguma coisa terrível para o mundo e tudo mais. Mas não, dessa vez ele estava simplesmente protegendo aqueles Digimons. E ele explica para eles: olha, esses Digimons, em primeiro lugar, não iam conseguir sobreviver sozinhos direito no mundo real. Se para Digimons que estão ali no nível do Agumon e tudo mais já tá difícil, para Digimons no nível Champion já tá difícil, você imagina para esses Digimons aqui, né? Vai ser complicado, eles vão ser caçados e tudo mais, eles vão passar fome e eles vão acabar morrendo. Então, eu tô buscando energia de outras maneiras para que eu mantenha esses Digimons vivos. Ou seja, o que o Quartzmon estava fazendo tinha um bom propósito, obviamente, porém ele estava fazendo mais uma vez de uma maneira diferente, uma maneira confusa, entre aspas, que é o que a gente já viu vários Digimons fazendo durante essa história, né? Achando que tudo que ele faz no mundo digital, se ele fizer no mundo real, vai dar na mesma, quando não dá exatamente na mesma, né? Então, a gente vê até um Digimon em nível de treinamento vir ali no ombro do Quartzmon, conversar de certa forma com ele, né? Sorrir pra ele, né? Mostrar pra ele algumas informações ali de que, não, tudo bem, dá energia de volta pra eles e tal, porque os escolhidos falam: olha, a gente vai dar outro jeito de alimentar esses Digimons, a gente vai atrás de alimentos de maneiras diferentes, né? Fiquem em paz, a gente vai ajudar vocês, para que o Quartzmon voltasse as coisas ao normal. Então, teve um pouco de convencer o Quartzmon de que as coisas poderiam ser diferentes? Teve, mas ele já era um Digimon do bem desde o começo. Um Digimon ridiculamente poderoso, mas dessa vez do bem, ainda bem, porque os escolhidos nesse ponto, do jeito que eles estão, mesmo com os Digimons deles todos virando nível Mega, eu duvido que eles iam conseguir derrotar o Quartzmon, mesmo com aqueles ataques que eles acertaram nele ali, e que surtiram efeito, né? Se eles continuassem, inclusive, eles iam acabar danificando e destruindo talvez vários dos Digimons de nível de treinamento. Inclusive, eu achei extremamente inteligente o uso daquela esfera enorme, né, do corpo principal do Quartzmon, como se fosse um domo, né? Como se fosse um escudo, uma proteção, uma casa, entre aspas, para todos aqueles Digimons que precisam de ajuda. Foi incrível o que eles fizeram. Eles mudaram tudo o que a gente pensava sobre o Quartzmon quando ele apareceu no final de Cross Wars, né? Mostrando mais uma vez que Digimons iguais podem ser completamente diferentes, não importa qual Digimon seja. E mesmo assim, eles ainda mostraram os ataques e as habilidades do Quartzmon, né? O que ele consegue fazer, o que foi bem interessante. E por último, o ponto aqui que eu acho que é o mais importante, o fato de que existe uma quantidade absurda de Digimons sendo mandada tudo de uma vez para o mundo real. Então, a gente já viu isso acontecendo desde o começo da temporada. Esses Digimons estão sendo jogados no mundo real. A maioria deles não teve escolha alguma. Simplesmente apareceu o portal e eles foram. Então, se é um Digimon do mal que está fazendo isso, se é alguém que está tentando ajudar esses Digimons que está fazendo isso, a gente não tem ainda bem como saber. Porém, dessa vez, até no final do episódio, o Clockmon veio ali conversar com eles e falar: olha, tem uma quantidade absurda de Digimons que está chegando no mundo real tudo de uma vez. Não sei o que fazer, provavelmente ele vai pedir ajuda deles e tudo mais. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, mas eu diria para vocês que muito provavelmente eles vão ter que ir para o mundo digital para ver o que está acontecendo lá, para tentar lidar com o que está acontecendo lá, para fazer com que esses Digimons voltem para lá, porque essa superpopulação de Digimons no mundo real vai causar cada vez mais problemas, cada vez problemas piores. Então vocês já viram o que aconteceu até agora, né? Até ainda bem que esse Quartzmon era do bem, porque senão ele poderia muito provavelmente ter acabado com muitas cidades, se não com o mundo real inteiro e por aí vai. Mas então, galera, esse episódio fica por aqui, vamos falar da prévia do próximo.
Como eu sempre digo pra vocês, vai estar lotado de spoilers aqui agora, então se você não quiser spoiler, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. Então, vamos começar a falar da prévia. E eu espero que vocês gostem de monstros que se pareçam com o Dagomon, ou que sejam o Dagomon, e que tenham a ver com Lovecraft, porque provavelmente vai ser outro desse tipo que vai aparecer no próximo episódio. Porque parece que tem algumas pessoas sendo transformadas em criaturas do mar, e a gente vê um monstro gigantesco no mar em certo momento. Então muitas pessoas estão apostando que é o próprio Dragomon. Outras pessoas estão apostando que é uma evolução do Dragomon, e que a gente está vendo aqui o próprio Cthulhu do mundo digital de alguma maneira. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas de qualquer maneira lembra muito, mas muito mesmo, o que a gente viu lá no Oceano das Trevas, lá em Digimon Adventure 2, e por aí vai. Mas a prévia fica por aqui, e o episódio também. Então, Digi Escolhidos, esse episódio ganha nota 10 pra mim, porque ele me pegou de surpresa muito mesmo. Ver o Quartzmon e depois ver que o Quartzmon era um Digimon muito do bem, que estava protegendo os Digimons que precisavam, que nenhum outro Digimon estava fazendo aquilo, era ele que estava fazendo. Foi incrível. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.